Olá, bom dia e a paz do Senhor, meus queridos e amados juniores. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, da Marcas do Evangelho. Todos vocês que estão aí acompanhando, sejam alunos, alunas ou visitantes, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui conosco. Então, não se esqueça, coloque aí o seu nome no chat ou nos comentários. Nós gostaríamos de conhecer você. Como que você chegou nesse canal? Como que você conheceu esta aula? Fale conosco aí, pois nós queremos interagir com você. Tá bom? E você que é aluno, aluna e são matriculados na EBD da ADME, então coloque aí a sua presença no chat ou nos comentários, tá bom? Vão interagindo conosco que nós, professores, estaremos aí com vocês. E eu te convido a você deixar os seus materiais aí postos perto de você, tá bom? A sua revista, o seu livreto de oração, separe a sua oferta, a sua Bíblia e deixe aí tudo pertinho de você. Fique num lugar aonde você possa conseguir ouvir e acompanhar toda a aula. E lembre-se, como eu sempre falo com vocês, separem lápis, caneta, um papel para vocês anotarem tudo que forem aprender nesta aula. Eu te garanto, servirá de muito ensino para você. Então, permaneça conosco, tá? Vamos então, para a gente iniciar, nós precisamos fazer o quê? Uma oração. E eu te convido a orar comigo. Nós vamos primeiramente usar o nosso livreto de oração em Salmos. Vamos lá, hoje, dia 6. Está lá em Salmo 6:4, que diz assim: Volte, Senhor, e me socorre, me salve por tua graça. Aqui diz que Deus ajuda os seus filhos que pedem socorro. Amém. Vamos orar os Salmos, que diz assim: Pai, nos ajude a vencer o mal e o pecado. Querido Deus, nos ajude nas nossas dificuldades. Em nome de Jesus. Vamos orar também pelas crianças da Guiné. Senhor, pedimos que as crianças cristãs da Guiné saibam compartilhar o Evangelho com suas famílias e vizinhos, que eles não sejam expulsos das suas vilas. Em nome de Jesus. Depois disso, vamos fazer mais uma oração para que Deus abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que venhamos aprender mais do Senhor. Então, eu te convido a orar comigo, de onde você está, tá bom? Vamos lá. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, Senhor Deus, para aprender mais da Tua palavra. Então, Senhor Deus, dai-nos sabedoria, derrame a Tua graça sobre nós, abre os nossos olhos espirituais, o nosso coração, os nossos ouvidos para Te ouvir, Senhor Deus, e aprender mais de Ti. Que Teu Santo Espírito possa, Senhor Deus, ajudar-nos e fazer um grande mover nesta manhã por meio da Tua palavra. Que tudo seja para a Tua glória e Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, pessoal, é um momento também, assim, muito especial. A gente faz isso todo domingo, não é, na EBD? Porque é muito importante. Vamos abrir, então, nossa revista na lição de número 6. Você sabe qual é a lição de número 6? Coloque aí no chat aí. A lição de número 6 vai falar algo muito importante sobre o chamado de Abraão. Nós temos muitas novidades hoje, hein? Então, fique bem atento. Mas na primeira parte agora, a gente vai fazer o momento da hora do versículo. E cada um de vocês está participando da nossa aula, falando um pouquinho do textuário. Então, vamos agora para o quadro Hora do Versículo. Roda aí. A paz do Senhor. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Hebreus 11, 8a. Muito bem, parabéns você que está aí falando. E aí, vocês viram quem apareceu aí para falar com a gente sobre o versículo? Parabéns para você que está memorizando, guardando, pois eu sempre falo com vocês, quando a gente guarda a palavra na nossa mente, no nosso coração, nós vamos lembrar dessa palavra e usar para várias situações da nossa vida, porque a palavra de Deus é
poderosa. Vamos então repetir comigo, com a professora aqui, Amanda, para a gente poder iniciar? Vamos lá? Está lá em Hebreus, capítulo 11, do verso 8, parte A. Na nossa revista diz assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ai, que bênção, pessoal! No decorrer dessa aula, nós vamos aprender muitas coisas legais. Mas a primeira coisa que a gente já tem que entender é que Deus teve um chamado para Abraão, um chamado específico. Deus chamou Abraão para uma grande obra, para fazer grandes coisas. Deus chamou Abraão. E assim como Deus chamou Abraão, Deus também chama você, meu querido aluno e aluna, para algo muito especial. Então, você só precisa estar com os ouvidos bem atentos e prontos a obedecer esse chamado de Deus, pois grandes coisas irão acontecer conosco quando nós ouvimos e somos obedientes ao chamado de Deus para as nossas vidas. Então, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas depois da hora do versículo, nós fazemos algo também muito, mas muito importante, que é o momento que nós vamos para isso aí, se você disse oferta. Então, separe aí a sua oferta. Já está aparecendo aí na tela os meios que você pode estar ofertando. Seja o Pix, seja o PicPay, os dados bancários. Fique à vontade para ofertar. Mas não deixe de ofertar. Nós precisamos ofertar com alegria. Afinal, tudo o que nós temos foi o Senhor que nos deu. Todas as bênçãos que temos foi Deus quem nos abençoou para termos. Então eu te convido nesta manhã a mostrar um coração grato a Deus. Não importe o valor que você dê, que você vai dar, mas dê de coração, sem peso, com alegria. Pois Deus abençoa aquele que abençoa a sua casa com muita alegria. Então, oferte hoje, oferte com muito amor e alegria. E que o Senhor assim possa te abençoar e te prosperar. Amém? Vamos ouvir o louvor. Enquanto ouvimos o louvor, nós vamos estar ofertando. Eu o
Amém? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, você que ofertou, você que é visitante, também contribua se você puder. Fique à vontade para estar contribuindo com esta obra. Isso é uma prática da nossa igreja, mas que isso possa fazer com que o seu coração também mostre gratidão ao Senhor. Então fique à vontade para abençoar esta obra. Amém? Vamos então continuar aqui, pessoal. Depois, como toda aula, eu falo com vocês que a gente faz várias coisas na aula. Depois desse momento de oferta, nós fazemos o quê? O momento da história. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Lição de número 6, o chamado de Abraão. Como eu falei anteriormente para vocês. Mas antes da gente começar a nossa lição, a nossa história, vamos para um novo quadro, inaugurando aqui hoje o quadro Momento Curiosidades. Então, fique ligado aí para saber o que é esse quadro. Vamos então? Olá, seja muito bem-vindo para o nosso Momento Curiosidades. E aqui você irá descobrir fatos interessantes sobre personagens bíblicos e temas todos relacionados aos assuntos das nossas lições da EBD. Se você quer ficar por dentro de todo o assunto e descobrir mais coisas que você ainda talvez tenha dúvida ou não saiba, então fique conosco que você vai saber muito mais. Vamos lá? E quais são as nossas curiosidades de hoje? Todas as vezes, nesse momento, nesse quadro, você irá descobrir algumas coisas interessantes sobre o personagem da lição ou temas relacionados à lição. E hoje, o nosso tema fala sobre o chamado de Abraão. E já a primeira curiosidade vai falar sobre nada menos que Abraão. E vamos lá. Você sabe o que significa Abraão? Se não, agora você vai saber. E primeira coisa, Abraão, ele se chamava Abrão. E Abrão significa pai excelso, pai elevado. Ele tinha um nome hebraico derivado de hebreus. E sabe como que era esse nome hebraico, pessoal? O nome hebraico era Ibrim, que significa hebreus, e gerou assim Abram, significando grande pai ou pai excelso. Mas lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E isso tem muito a ver com a promessa de Deus na vida dele. Se você quer saber, continue aí, pois você irá descobrir no momento da história. Mas aí Deus mudou para Abraão, que significa pai de muitos, pai de nações. Olha só como Deus fez. Vamos lá. Segunda curiosidade era que Abraão, ele era um seminômade. Mas o que significa ser um seminômade? Fica aí que você vai descobrir. Seminômade significa que é relativo à tribo ou povo que migra periodicamente, vivendo geralmente em moradias portáteis ou temporárias, mas possuindo terreno onde pratica pequena agricultura ou talvez trabalha com gado e diversas coisas relacionadas. Como vocês viram aí também nas imagens, que seminômades são aquelas pessoas onde eles tinham esse costume na época de Abraão. Eles não tinham casas ou moradas como a gente tem hoje, em rua, em avenida, com portão, com paredes, como nós temos, janelas, mas eles viviam em tendas. E como Abraão estava peregrinando para um certo lugar que vocês irão descobrir na história, ele vivia desta maneira. Vamos lá. Será que tem mais alguma outra curiosidade? Temos sim, mais uma curiosidade. Sabe o que é legal também? É que nas outras lições nós falamos sobre dilúvio e também sobre a confusão das línguas, a Torre de Babel, na época que surgiu as várias línguas que temos no mundo. Então, naquele tempo, lá da Torre de Babel, em que apareceu Noé para ser aquele que iria construir a grande arca, Deus falou com ele, mas Deus
ficou em silêncio por muito e muito tempo, até chegar na geração de Abraão. Então, depois de Noé, Deus foi falar diretamente com Abraão. E essas foram as nossas curiosidades de hoje. Se você quer saber mais e quer descobrir várias coisas, continue conosco nas próximas lições. Mas me conta aí no chat ou nos comentários. Vocês sabiam dessas curiosidades? Coloque aí a sua opinião. E nos vemos outra vez. Tchauzinho. E aí, pessoal, gostaram do novo quadro, Momento Curiosidades? Eu fiquei muito feliz com esse quadro, sabe? Aprender coisas novas, um pouco diferentes do que a gente não costuma ouvir ou não vai ouvir na lição, mas esse quadro vai nos ajudar a saber um pouco mais. E eu pergunto pra você, você anotou aí tudinho que você ouviu? Anotou? Ah, então tá. Vocês são alunos nota 10, né? Então vamos continuar aqui. E antes, pessoal, da gente entrar na história, assim, de novo, de novo, vamos ter uma outra coisinha também. O que será que é? A outra coisa seria um vídeo introdutório sobre a nossa história, pessoal. Pois é, eu gosto muito de vídeos introdutórios. Então, para você aí que quer saber um pouco mais sobre o nosso amigo Abraão, fique ligado aí que você vai saber. Então, antes da gente prosseguir com a nossa história e com os ensinamentos que ela nos traz, veja aí um vídeo introdutório sobre Abraão. O nome Abrão significa pai exaltado, mas Deus trocou o seu nome em Gênesis 17, pouco antes da concepção do filho prometido, indicando assim a sua autoridade sobre ele. Seu nome passa a ser Abraão, que significa pai de uma multidão. Abraão nasceu 5 gerações após o episódio da Torre de Babel, em Ur dos Caldeus, mas passou a maior parte da sua vida em Canaã. Ele era rico e bem-sucedido criador de gado. Seu pai se chamava Terá e ele tinha 2 irmãos, Naor e Harã. Ele era casado com Sara. Abraão era tio de Ló e pai de Ismael e Isaque. Enquanto vivia com seu pai em Harã, ele recebeu o chamado de Deus para deixar a sua parentela e partir para uma nova terra. Deus lhe prometeu graça, prosperidade e que se converteria em bênção para todas as famílias da terra. Mas para isso, havia uma condição: ele teria de obedecer completamente ao Senhor. Com 75 anos, ele deixou amigos, casa, familiares e partiu com a sua esposa, Ló, servos e seus bens, em direção à promessa de Deus, para um futuro de bênçãos ainda maiores. Amém? Gostaram do vídeo? É curtinho, mas bem legal, né? Fala muitas coisas sobre Abraão, coisas básicas, mas que nós precisamos saber. Vamos lá. Aí no vídeo vocês conferiram sobre o chamado de Deus a Abraão. Vocês viram que o pai de Abraão se chamava Terá, de onde ele saiu lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, de um lugar bem longe, para a terra que Deus prometeu, uma terra que mana leite e mel, uma terra que ele seria muito abençoado, seria muito próspero, na terra de Canaã. Muito legal, né, gente? Então, depois de tudo isso que Deus falou com ele, Deus assim falou que ele seria muito abençoado. Tem algumas coisas que a gente precisa entender melhor sobre a história de Abraão, que está lá registrados inicia em Gênesis capítulo 2. E Abraão, na Bíblia, já começa a sua história como um adulto. É claro que tinha coisas antes, como vocês viram no vídeo, mas na Bíblia já registra Abraão como um homem adulto. Ele já tinha 75 anos de idade quando Deus chamou ele, quando Deus lançou sobre ele a promessa que ele tinha sobre a vida de Abraão, sobre a descendência de Abraão. Então assim aconteceu. Abraão, que nessa época aqui que a gente está falando para vocês, ele ainda não tinha o nome Abraão. Isso é antes do capítulo 17, que é onde tem a mudança do nome dele, que vocês viram no Momento Curiosidades e também viram no vídeo introdutório. Aqui, nós estamos em Gênesis capítulo 2. Ele tinha o nome ainda de Abrão, que significa pai excelso. Aqui Deus falou o que ele iria fazer com Abraão. Com Abrão, a gente vai chamar de Abrão por enquanto, tá bom? Aqui Deus falou o que ele iria fazer com Abrão, que ele iria ser muito abençoado. Então ele levou a sua esposa Sara, que se chamava ainda Sarai, ou Sarai,
seu sobrinho Ló, e assim alguns servos e gado também, alguns mantimentos no caminho. Ele não sabia aonde ele iria, Deus não deu para ele um mapa, Deus não deu para ele uma trajetória que ele deveria seguir. Deus só falou: siga adiante, vai, que no caminho eu irei te mostrar aonde você tem que estar. E assim, Abraão ouviu esse chamado de Deus e obedeceu. Abraão não tinha contato com Deus como outros tiveram. No lugar em que Abraão vivia, lá no Ur dos Caldeus, as pessoas de lá, gente, elas não adoravam a Deus, o Deus criador de todas as coisas. Elas adoravam outros deuses. Elas tinham muitos ídolos no coração. Abraão estava no meio onde existia muitos pagãos, que eram deuses estranhos, deuses que não existem. Ali não era um bom lugar para se construir uma família e uma nação santa, né? Como Deus queria. Então Deus falou: Abraão, sai daí, vem para o lugar que eu vou te mostrar. Você será muito abençoado, você será muito recompensado, o seu nome será conhecido, você será famoso. Foi assim que Deus falou com Abraão. E sabe o que é interessante, pessoal? Essa história nos faz lembrar, vocês lembram da história passada? Lá no capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel e o surgimento das línguas? Todo mundo lembra, né? Essa história é muito legal. Mas aí, vocês lembram que as pessoas daquele tempo, elas queriam construir uma torre enorme e queriam se tornar famosos, conhecidos por todo mundo. Mas Deus, ele viu tudo aquilo e logo, olha só, frustrou os planos deles. É claro que Deus não ia deixar aquilo acontecer. Não sei o que eles estavam achando, né? Mas existia um poderoso Deus no controle de tudo. Eles queriam ser alguma coisa, ser famosos e conhecidos, mas nada se tornaram. Tudo aquilo se desfez e foi só uma confusão, foi um caos. Mas aqui, no capítulo 12 de Gênesis, Deus ele fala assim com Abraão: Abraão, o seu nome vai ser conhecido, o seu nome vai ser famoso, porque eu, Deus, eu vou te abençoar. Assim Deus disse a Abraão. E o que a gente aprende com isso é que nós não devemos buscar ser conhecidos por nossos atos, por nossa vida, por puro interesse de coração. Que nós não venhamos buscar sermos os melhores só para a gente ser aplaudido, glorificado. Uhul, nós somos os melhores. Não, pessoal. Não é isso que Deus quer para nós. Mas devemos esperar o favor de Deus. Devemos esperar quando Deus age em nossas vidas, sobre nossas vidas. Pois quando Deus age, é aí que nós somos abençoados e recompensados. Se a gente esperar para que as pessoas nos recompensem, ou para que a gente mesmo conquiste as coisas, sem pensar em Deus, nós iremos, ficar frustrados. Nossos planos, em vez de crescer, vão murchar e murchar e murchar. Mas quando nós confiamos no Senhor Deus, nós somos abençoados assim como Abraão foi. E Abraão, assim, ele seguiu, ele saiu de lá. Gente, vocês viram no vídeo introdutório que Abraão, ele era rico, ele tinha muita condição ali. Pensa só, ele tinha o lugarzinho dele, que ele viveu há muito tempo e do nada Deus falar com ele para ele sair de lá. Ele saiu de um lugar que aparentemente era mais confortável para ele, onde ele tinha lá os familiares dele, já tinha construído lá as tendas dele. Por que sair dali? Porque ele confiou na promessa de Deus. Ele sabia que o que Deus tinha era muito melhor do que ele poderia imaginar. Ele creu na promessa. Mesmo não vendo, ele creu. Mesmo não presenciando, mesmo não tendo visto, ele creu na promessa que ainda iria se cumprir sobre a vida dele. Ele acreditou quando Deus disse: você vai ser abençoado, mas você precisa obedecer, você precisa sair daí. E assim, sabe, juniores, você que está me assistindo, muitas vezes nós estamos em lugares que Deus não quer que a gente esteja. Nós estamos perto de pessoas que Deus não quer que a gente esteja. Mas hoje, eu tenho um chamado para a sua vida. Deus tem uma palavra para o seu coração.
Talvez você precise se afastar, ficar longe de alguns amigos, colegas, até mesmo primos ou primas que não amam a Deus. Assim como Abraão teve que fazer. Talvez você tenha que sair do lugar que você está. Ai, você está assim, ai, professora, de novo com essa história. Ah, é sério, professora, é sério, de novo com isso que eu tenho que fazer. Ah, de novo com isso, professora. Eu gosto dos meus amigos, eu acho legal, meus primos, eu brinco com eles, eu me divirto com eles. Eu tenho, assim, eu jogo com eles, jogos maneiros, super legais, divertidos. Ah, professora, de novo com essa história? Fala sério, né? Por favor, não. Júnior, você está com esse pensamento, igual na encenação que eu fiz há um tempinho atrás aqui? Você está? Eu espero que não esteja. Mas se você está com isso no coração, não queira revelar, não precisa falar ou se manifestar no chat, não. Mas se você está pensando assim, com essas mesmas falas que eu disse na encenação, eu quero te falar uma coisa. Que para a gente servir a Deus, ou ter Deus como o centro da nossa vida, do nosso coração, a gente precisa, sabe, muitas vezes, largar de mão aquilo que Deus não quer que a gente fique. Muitas vezes a gente precisa estar longe de pessoas que foram muito amigas nossas que não querem a Deus, porque vão nos atrapalhar a ficar perto de Deus. Talvez alguns que você conhece falam palavrões, xingam, ficam o tempo todo vendo vídeos que não são legais, que são ruins. Ficam o tempo todo nos joguinhos, nos animes e desenhos aí. O tempo todo só nisso, só nisso. E esquecem do Senhor, da oração, da palavra de Deus, do devocional. Às vezes não querem nem mesmo ir para a igreja. Mas sabe, Deus está te chamando nesta manhã, você que está me ouvindo. Saia disso, fique longe disso, assim como Abraão saiu do seu lugar para o lugar que Deus estava assim para mostrar a ele. Deus está querendo te levar a um novo lugar, a uma nova história. Mude o seu caminho, mude para o caminho que Deus quer que você trace. O caminho de Deus é muito melhor e no final você só colherá bênçãos. Mas se você estiver seguindo o seu caminho, continuar seguindo as suas ideias, no final, o caminho é triste e é de morte. Mas ainda há tempo de você mudar suas escolhas e atitudes. Vamos para mais fundo dessa história? Uma coisa também muito importante que a gente deve ressaltar é que Abraão foi o primeiro patriarca dos hebreus. Você sabe o que significa patriarca? Sabe o que significa patriarca? Coloca no chat aí e eu vou dar um tempinho para vocês. Então, tempo na tela. E aí, você respondeu o que significa patriarca? Deixei um tempinho para vocês aí, né? E eu vou ver aqui se vocês deixaram alguma resposta, tá bom? Vamos lá. Se você respondeu que patriarca é um chefe de família, aquele que por ser o mais velho de uma grande família merece respeito, você acertou, que é aquele chefe de família, o mais antigo, ou o primeiro, digamos assim. Entre os judeus, ou entre os mais antigos, que é o que significa patriarca, né? É o homem mais importante de uma família. Abraão, Isaque e Jacó foram os patriarcas da nação hebraica, pessoal. Então, aqui, Abraão foi o primeiro patriarca. E o que é legal? Quando nós analisamos isso, é que significa que Deus estava escrevendo uma nova história por meio de Abraão para um povo. Deus separou de fato uma pessoa, separou um povo assim para assim abençoar. E Deus tinha um propósito muito maior do que Abraão poderia assim enxergar ou imaginar.
E outra coisa também, um ponto que a gente deve ressaltar, pessoal, é que Abraão, ele foi quando Deus chamou ele foi para um lugar que ele não conhecia, mas ele confiou e foi, crendo na promessa de que Deus faria dele um grande nome, uma grande nação. Só que a gente deve lembrar que Sara, ou Sarai aqui nessa época, ela não tinha filhos, eles não tinham filhos, a Sarai, ela não podia engravidar, ela estava estéril, ela não podia gerar filhos, ela tinha problema para gerar filhos. E Deus falou com ele que ele faria uma grande nação. Então pensa comigo, Abraão já tinha 75 anos de idade, era uma idade para ser um avô. A Sara, ou Sarai, era mais nova do que ele, mas ainda assim era uma mulher já de idade. E ela não podia ter filhos. Gente, Deus falou que ele seria um pai de muitas nações, de muitos filhos. Deus falou assim, olha para as estrelas do céu e veja que você vai ter muitos e muitos descendentes. Olha só, você não vai nem poder contar a quantidade de pessoas que serão... E ele não tinha filhos. E ele já era um homem de idade. Às vezes, é difícil acreditar, né? Às vezes parece que tem uma dúvida. Como assim? Como que Deus está falando uma promessa de algo que pareça impossível? Como que isso vai acontecer? Eu nunca vi, imagine só. Vocês já viram, pensaram? Uma senhorinha de cabelos brancos grávida? Não. Isso não acontece, pessoal, isso não acontece nos dias de hoje. Nós não vimos isso. Nós não vemos isso nos dias de hoje. Mas nós estamos falando do Deus criador de todas as coisas, que o poder de sua palavra tudo fez. E Abrão, antes, né, de ser Abraão, ele era Abrão, ele creu nesta promessa de que ele seria abençoado, de que ele teria muitos descendentes. Ele teve fé e obedeceu a tudo o que Deus ordenou. Ele chegou a Canaã, Abraão atravessou o país até chegar em Siquém. Ali o Senhor apareceu e disse que ele daria a terra aos seus descendentes, a terra Canaã, que era muito frutífera. Naquele lugar, Abraão ergueu um altar em adoração ao Senhor. Gente, o que é legal de Abraão é que todo lugar que ele ia e parava, ele erguia um altar em adoração ao Senhor. Ele adorava a Deus, ele agradecia a Deus. Sabe o que isso nos ensina aqui? Mostra que o coração de Abraão era grato por tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Para Abraão, todo lugar que ele tinha, todo lugar que ele pisava, ele queria mostrar que ele adorava somente ao único Deus. Ele queria servir a Deus. E você? Você tem procurado servir a Deus na sua vida, em todo lugar que você esteja? Agora que vocês estão começando, né, voltaram às aulas, na sua escola, você tem mostrado que você é um servo de Deus? Que você adora a Deus? Na igreja, na sua rua, com seus colegas, você tem mostrado que você serve a Deus? Ao único e verdadeiro Deus? Como tem sido as suas atitudes, as suas falas, o que você tem feito? Você tem mostrado que você adora o único e verdadeiro Deus? Se você diz que sim, que você continue assim. E seja um abençoador por onde você passar. Mas se você tem dúvida, talvez você está pensando assim, professora, então, eu adoro a Deus. Eu tenho um Deus, mas às vezes, assim, de vez em quando, né, professora, eu acho que eu não tô fazendo certo, não. Eu acho que eu tô, assim, fazendo errado, não sei. Mas eu acho que tem vezes que eu não tô servindo a Deus direito, que eu acho que ele não fica feliz, eu acho que ele fica triste. Mas eu não quero falar não, porque eu tenho vergonha. Se você talvez esteja com esse pensamento que vocês acabaram de ver, que tem vergonha de falar, que você tenha feito alguma coisa errada ou que não tenha servido a Deus da maneira que deveria, eu tenho algo para te falar. Abraão também não foi perfeito. Abraão, ele mentiu, ele teve falhas. Por um momento, ele teve outros ídolos. Por um momento, ele não serviu a Deus.
Abraão teve momentos que ele falhou, ele fez o que era errado e o que não agradava a Deus. Mas Abraão, ele se arrependeu e ele voltou-se para Deus novamente. Mas sabe o que isso nos mostra? É que homens, profetas como Abraão, como Noé, como Adão, como outros que nós ouvimos nas histórias passadas, eles foram homens que Deus assim chamou, que Deus tinha uma promessa, que Deus assim queria usar, mas foram homens que falharam. Porque é isso que nós somos, nós falhamos. Nós temos a natureza de fazer o que é errado. E só nós podemos fazer o que é certo quando nós temos Jesus e quando nós temos o Espírito Santo para nos controlar. Só existe um que é perfeito e nunca falhou. Só existe um que a gente deve confiar e entender que ele é o nosso maior e melhor exemplo. Existe apenas um que nunca falhou. Ele é perfeito. E esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo, diferente de Abraão. Sim, ele teve um chamado, Jesus, de vir ao mundo e dar a sua própria vida. Ele entregou a sua própria vida para salvar a nós. Nós que falhamos. Não é verdade que às vezes sentimos vergonha de falar das nossas falhas e erros? Isso acontece, pessoal. É verdade. Nós que falhamos. E achamos às vezes que somos bonzinhos, mas não somos. Mas existe apenas um que é perfeito e bom, Jesus Cristo. E ele sim, ele deu a vida por nós. Ele enfrentou aquilo que nós deveríamos enfrentar. E ele cumpriu aquilo que Deus falou. Lá, quando nós ouvimos nas lições anteriores, quando ele falou lá com Eva, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Abraão, ele teve o chamado que por causa dele, muitas nações seriam abençoadas. Muitas nações iriam frutificar e serem abençoadas. E Abraão, ele gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. E Jacó gerou Judá. E gerou várias e outras. Até chegar em Jesus. Jesus faz parte da linhagem de Judá. Por causa de Jesus. Olha a promessa que Deus falou a Abraão. Abraão, por causa você fará com que muitos serão abençoados. E essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus, de fato, é aquele que pode abençoar todas as nações. Jesus é aquele que, por causa do nome dele, por causa da obra dele, ele pode abençoar e transformar vidas, gerações. Ele pode restaurar vidas. E se você sentia talvez vergonha do que você cometeu, nesta manhã você pode mudar a sua trajetória. Assim como Abraão ouviu o chamado de Deus e mudou a sua trajetória e voltou-se para Deus. Deus está procurando crianças e adultos com fé para obedecer a sua ordem, conforme foi Abrão que obedeceu. E a Bíblia fala e ensina que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Creia em Jesus e obedeça a sua palavra neste dia. Você que está aí me ouvindo, e ainda não entregou a sua vida a Jesus, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você não foi feito por acaso, não é por acaso que você está nesta aula, não é por acaso que você está aonde você está, como você está. Deus preparou tudo. Ele conhece a sua história e já viu o fim da sua história. E se você seguir conforme Deus te chamar, o fim da sua história será glorioso e será abençoado. Então, meu amado e minha amada, eu te convido nesta manhã a voltar-se para o Senhor. Assim como Abraão, ele fez essa aliança com Deus. Deus quer fazer uma aliança com você neste dia. Então, erga o seu clamor, a sua voz em oração e diga que você quer fazer diferença aonde você está. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, coloque no chat se você deseja entregar a sua vida a Jesus. E fale com o Senhor neste momento. Ou se você já entregou sua vida a Jesus e é até batizado, mas você percebe e quer talvez ter mais de Deus
e viver aquilo que agrada a Deus, estar no caminho que Deus quer, na promessa que Deus quer para a sua vida, Júnior. Deus está te chamando também nesta manhã, Deus está te chamando neste dia. Voltemos para o Senhor com todo o nosso coração. Assim, todos nós, para que todos nós possamos alcançar, assim como Abraão alcançou as promessas de Deus. Deus tem promessas de vida para mim e para a sua vida. Para a sua vida, você que está ouvindo, Deus tem promessas de vida para você. Então, vamos então orar neste momento. E eu faço um desafio para você que está me ouvindo. Coloque aí no chat e se manifeste. E diga, talvez aí, diga em alto e bom som também, não só escreva. Faça uma aliança com Deus neste momento. Erga um altar de adoração a Deus. E fale, eu quero viver a promessa de Deus na minha vida. Diga, eu quero viver a promessa de Deus na minha vida. E para viver essa promessa, nós precisamos obedecer o chamado de Deus. Viver em obediência a Deus. E que Jesus nos ajude a viver em obediência, porque Jesus obedeceu em todas as coisas. Amém? Vamos orar comigo? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Porque Tu és bom, porque a Tua graça superabundou sobre nós. Obrigada por todas as coisas, meu Senhor amado. E eu te peço que o Senhor invada, que o Santo Espírito vá a cada lugar, a cada local que cada um que está assistindo está. Que o Seu Santo Espírito venha, Senhor Deus, falar com eles das suas promessas. Que o Teu Santo Espírito venha confirmar promessas nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito venha trazer alegria àqueles que estão tristes e desanimados. Venha trazer a alegria que só o Senhor pode dar. Venha fazer com que, Senhor Deus, por meio desta palavra, muitos sejam salvos e alcançados. Abençoe a vida de cada um daqueles que estão assistindo, dos juniores, que todos eles possam viver as Tuas promessas, meu Pai. Que todos eles possam receber de Ti, Senhor Deus, as bênçãos celestiais, porque eles vivem em obediência a Ti. Nos ajude a lembrarmos, Senhor Deus, que Tu tens o melhor para cada um de nós, que possamos viver o melhor de Ti para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, juniores, glória a Deus por tudo. E se você ficou até o final, eu tenho mais um desafio para você. Vocês lembram que no momento curiosidades e também no vídeo introdutório de Abraão e Abraão tinham significados nos nomes deles, não é verdade? Então, te desafio você a, ao finalizar essa aula, procurar o significado do seu nome e coloque aí nos comentários. O que significa o seu nome? Aí você conta pra gente o que você achou, tá bom? E deixe também um comentário sobre essa aula. O que você achou? O que Deus falou ao seu coração? O que você aprendeu? E divulgue essa mensagem para muitas e muitas pessoas. Seja um missionário da internet e divulgue a palavra de Deus para todos. Então, nós agradecemos vocês por permanecer até aqui na EBD da Marcas do Evangelho. Eu deixo para vocês um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!